E olha, depois de alguns meses de debate, foi anunciada a demissão, como você viu, de Jean Paul Prats como presidente da Petrobras. Foi indicada ao posto a engenheira civil Magda Chambriard, que foi diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, como a gente falou, Gás Natural e Biocombustíveis, do governo de Dilma Rousseff. Para a gente entender os impactos de todas essas mudanças, nós vamos conversar agora com o Hildo Sauer, que é professor do Instituto de Energia da USP e ex-diretor executivo da Petrobras, tendo sido responsável aí pela área de negócios de gás e de energia. Professor, muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Professor, o Jean Paul Prats teve ali as suas desavenças com a Casa Civil, com o Ministério de Minas e Energia, mas de alguma forma ele era uma figura que conseguia ali conciliar os interesses econômicos da Petrobras e os interesses políticos do governo. O que é que a gente pode esperar agora do perfil de gestão de Magda Chambriard? Veja, há um mito em torno da capacidade, da amplitude do poder dos dirigentes da Petrobras. Isso permeia o debate público na imprensa, em Brasília e tal. Os dirigentes da Petrobras, todos eles, estão vinculados a um conjunto de normas e legislações. Primeiro, o próprio Estatuto da Petrobras. Depois, a Lei das Sociedades Anônimas, que vincula a fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários. E depois, a Lei 9478, de agosto de 1997, que define como opera de maneira diferente do tempo do monopólio, qual é o papel da ANP, qual é o papel da Petrobras, que é uma empresa que concorre no mercado junto com as demais. Então, o presidente da Petrobras, os dirigentes da Petrobras, não têm liberdade absoluta sobre preços, há limites, senão eles são acionados na Securities and Exchange Commission, que tem 20% da Petrobras na Bolsa de Nova York desde 2000, na CVM e na Justiça. Então, todo esse debate em torno da política de preços é um problema que não está no Rio de Janeiro. Ele tem que ser resolvido em Brasília. A outra questão, sim, que guarda alguma relação com esses problemas aí, é quanto a direção da Petrobras está afinada com os propósitos do governo federal. E sabe-se que um dos pontos de divergência entre a visão da Petrobras, liderada pelo Prats, e o governo federal, era a primeira questão de como tratar o problema das novas reservas da Petrobras, ampliação de reservas e o debate em torno da margem equatorial. A segunda era a polêmica entre ampliar a capacidade de refino no Brasil, que ela estagnou há muito tempo por uma série de problemas, e reduzir a importação de derivados. A terceira questão que polemizava muito era em torno do papel do gás natural e a expansão do gás no Brasil, que está mais ou menos paralisado. Outro problema que foi mencionado era qual seria o conteúdo nacional dos novos investimentos, como foi feito a partir de 2003, depois descontinuado nos governos Temer e o seguinte. E, finalmente, discussões em torno do que a Petrobras pode ou não pode fazer na área de substituição do petróleo no futuro, transição energética. Parece que nesses 5 pontos havia visões divergentes. E a questão dos preços, que não é mencionada, evidentemente que era fundamental. Então, me parece, só que a posição que nós sabemos muito claramente é que, fora esses alinhamentos entre a Petrobras com objetivos da política macroeconômica do governo, no âmbito da política microeconômica e da gestão empresarial da Petrobras, não há muita amplitude de qualquer novo dirigente possa fazer. Note bem que no governo anterior houve sequência de demissão de dirigentes da Petrobras por causa da política de preços. O presidente da República dizia que o problema do presidente da Petrobras, quando, na verdade, a questão é mais profunda, me parece. Há um debate subjacente. Nós não podemos esquecer que, pela Constituição brasileira, o artigo 20 diz que os recursos do subsolo, especialmente o petróleo, é um bem da nação. Ele é dado para ser produzido sob regime de partilha, concessão ou contrato de serviços para gerar um enorme excedente econômico. Vamos lembrar, o petróleo custa
para ser extraído no pré-sal, $8. Tem um valor de mercado da ordem de 80, um excedente maior que $70. O Brasil produz cerca de 1 bilhão e 100 milhões de barris por ano, o que dá um excedente da ordem de 70 bilhões, que vira royalties, participações governamentais, recolhimento de imposto de renda e, acima de tudo, lucros e dividendos. Então, essa é uma riqueza enorme, que nos últimos anos superou, só de dividendos, mais de 200 bilhões de reais. E a pergunta é, isso não está na autoridade da Petrobras fazer uma nova repartição? Como poderiam ser os preços no Brasil mais baixos do que os internacionalizados? Como se poderia gerar excedente econômico para a educação pública, saúde pública? Esse debate é um debate importante para a população, porque hoje a produção do petróleo no Brasil, com a Petrobras e a descoberta do pré-sal, tem sido destinada principalmente para produzir dividendos que são 45% de investidores estrangeiros, 25% Professor, na Bolsa de São Paulo, estrangeiros, 20% em Nova York. Então, esse é o debate que está por detrás de tudo isso. Fora o que eu mencionei antes aí, eu não acho que trocar o nome do presidente vai alterar muito o quadro do quanto benefício a população brasileira vai retirar do petróleo e da energia e da transição energética, se não houver uma redefinição da estratégia e da política energética que é feita em Brasília no debate entre o governo federal e o Congresso. Esse debate não foi feito em nenhum dos últimos governos e está subjacente. Então, se discute coisas, digamos assim, porque o tal presidente é muito independente, que ele não tem autonomia, e por aí vamos. Então é isso, Renata. Professora, e o senhor falou aí de outros governos até, independentemente do governo, a gente tem uma dança das cadeiras ali na cadeira principal da Petrobras, né? Foram 8 presidentes, contando com os interinos, durante um período de 8 anos. Essa troca constante, essa mudança do primeiro nome da companhia, isso também faz o mercado reagir mal? Como a gente viu hoje, uma perda aí de mais de 30 bilhões de reais nas ações da Petrobras hoje pela manhã. Essa troca constante do nome principal da companhia, ela é vista de que forma pelo mercado? Pois é, eu estou analisando aqui, Renata, 3 considerações. A primeira é a reação do mercado. Evidentemente que o mercado, note bem, a Petrobras é 62% de investidores privados e desses, a maior parte, 45%, são estrangeiros. Eles têm um poder de barganha, de pressão muito forte. O objetivo deles, de acordo com a política deles como investidores, obviamente, é obter o máximo de retorno e dividendos para eles. Só que a discussão que eu trouxe antes é de que o petróleo é um bem da nação e eu acho que deveria se buscar um equilíbrio maior entre a destinação dessa riqueza. A Petrobras é uma construção histórica do povo brasileiro, o petróleo pertence à nação. Então, o único objetivo da Petrobras não deveria ser só gerar dividendos. Deveria continuar sendo uma empresa que busca a eficiência permanentemente e, nesse sentido, troca periódica de dirigentes por qualquer argumento, que em geral são superficiais, não favorece a própria Petrobras, não só os acionistas, isso é um fato. Agora, a outra coisa, como eu venho dizendo, é que esse excedente econômico deveria ter uma outra destinação, mas ela é assim hoje porque assim manda a lei, não por a legislação vigente, não porque a diretoria da Petrobras assim o quer. Essa é uma coisa que tem que desmistificar. E a segunda coisa que eu quero desmistificar aqui, que o objetivo da Petrobras não é só gerar dividendos para os acionistas, é gerar riqueza. Agora, o Congresso Nacional e o governo federal deveriam buscar repartir essa riqueza de maneira um pouco mais equilibrada. Por exemplo, com a suave redução possível em preços de combustíveis aqui dentro, se é possível, com impostos, e, acima de tudo, gerar receita para investir em educação pública, saúde pública, educação pública, infraestrutura, ciência e tecnologia para a transição energética. Mas essa questão não está na alçada da diretoria da Petrobras. A diretoria da Petrobras deve gerir a empresa da maneira mais eficiente possível, nos termos da legislação que existe hoje. E, para isso, essa ideia de nuances para cá ou para lá
não me parece que troca de dirigentes, de presidente ou de diretores vai alterar muito o alcance e o limite do que esses dirigentes podem fazer. É mais simbólico o que eles podem fazer, porque a alçada e o limite de ações dos dirigentes é cumprir a lei, atender às determinações da lei das sociedades anônimas, às determinações de governança com a CVM, com a Securities and Exchange Commission, porque 20% da Petrobras estão na Bolsa de Nova York, então, essa é uma amarra que está colocada para qualquer dirigente que vá lá. É evidente que no trato pessoal entre o ministro de Minas e Energia, Casa Civil, presidente da República, assessores diretos ou indiretos do presidente da República, quando há divergência de opinião entre eles, esse grupo forma opinião no governo. Tá certo. Mesmo o Ministério da Fazenda e o presidente da Petrobras, gera-se uma divergência. Parece que foi isso que foi colocado agora. Mas quando a Petrobras, teoricamente, perde valor na Bolsa, isso não altera a situação da Petrobras em si, porque o valor em Bolsa da Petrobras é benefício dos acionistas. Tá certo, professor. E vende ações em busca de dividendos, não para os investimentos da Petrobras. Professor, eu quero agradecer muito todos os esclarecimentos que o senhor está trazendo para a gente sobre esse assunto, sobre essa troca de comando na Petrobras, também ajudando a gente a entender a forma como o mercado financeiro tem enxergado, mas essa dança das cadeiras aí no comando da estatal. Muito obrigada, uma ótima tarde para o senhor. Agradeço pela oportunidade, um abraço, Renata e demais televidentes. Até mais.